Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço a todos vocês, todos os alunos do sexto ano em especial. Resumindo aqui sobre a nossa aula da semana, onde nós falamos sobre linguagem, né? Então, rapidinho aquele resumo, para vocês não esquecerem que linguagem é toda a forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem inclui a língua, que por sua vez é um sistema convencionado pelos homens e utilizadas por grupos. Um desses sentimentos convencionais é a gramática, ou seja, as regras que estabelecem o uso de uma língua. E o que é língua? Gente, língua é o conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos humanos para se comunicar e comum a um grupo. Por exemplo, pessoas que falam francês ou aquelas que aprenderam a se comunicar em Libras. Exemplo de língua. A língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua oficial, tal como as línguas portuguesa, espanhola, inglesa, francesa, alemã, russa e daí sucessivamente. E linguagem é qualquer forma de expressão utilizada pelas pessoas para se comunicar. Exemplo de linguagem: dança, placas sinalizadoras, semáforo e música. Tudo isso é o quê? É uma forma de comunicação. Então isso nós chamamos de linguagem. Então, a diferença entre língua e linguagem é que a língua consiste em uma das formas existentes de linguagem. A língua é falada ou escrita e utilizada por uma comunidade. Enquanto isso, a linguagem é uma forma mais abrangente de comunicação, porque além da língua, inclui movimentos, imagens e sons. Falamos também sobre os tipos de linguagem. Existem diferentes tipos de linguagens, no caso a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras para transmitir uma mensagem, como por exemplo no e-mail, no jornal, no livro. A linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens, sinais, gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem, como por exemplo a pintura de um quadro, símbolos, o apito de um agente de trânsito. Isso é o que? É uma linguagem não verbal. Não falou nada, mas você compreendeu, você entendeu. Não é isso? E no caso da linguagem mista, aí sim, a linguagem mista é uma combinação das linguagens verbal e não verbal, ou seja, além de palavras, essa linguagem recorre aos recursos visuais, como por exemplo manchagem, história em quadrinhos, placas de sinalização, é isso? Então chamamos, portanto, de linguagem mista. Aí, gente, aí vem a questão de o que é fala, né? A fala é uma linguagem oral, tá certo? Que além disso, ela recorre à língua para se manifestar. Por exemplo, a pessoa fala português, inglês, espanhol, entre outras línguas. Conforme o contexto dos seus falantes, surgem diferentes níveis de fala, como a fala coloquial e a fala culta. A fala coloquial ela é utilizada em situações informais, logo no dia a dia dos falantes, cujo vocabulário pode ser simples e mais marcado por gírias, diferente da fala culta, porque ela é utilizada em situações formais e assim o vocabulário ele é mais polido. Ainda, gente, falamos sobre gêneros textuais, que são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, que no caso é o emissor, e receptor de um determinado discurso. São exemplos: uma resenha crítica jornalística, uma publicidade, a receita de um bolo, o menu de um restaurante, o bilhete ou a lista de supermercado. Então, tudo isso são exemplos de gêneros textuais. Mas é importante considerar seu contexto, no caso, a função e a finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários. Então, quando eu coloco a lista de ingredientes necessários, eu estou na tipologia de texto descritivo. Estou descrevendo 2 colheres de açúcar, 3 de farinha de trigo, 2 de manteiga, 2 ovos, ou seja, eu estou descrevendo os ingredientes. Então, isso é um exemplo de texto descritivo, é descrever. E o modo como eu vou preparar esse bolo, por exemplo, aí coloque a manteiga, não sei o que, enfim, isso é o texto em injuntivo, tá bom? Temos que ter muito cuidado com isso.
Então significa o quê? Que um texto ele não é genuinamente de um único gênero. Mas e como é que eu vou saber qual é o gênero textual? É só eu observar qual é o gênero que predomina, qual é o predominante no texto. Porque geralmente os textos apresentam mais de uma tipologia. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias das tipologias de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos. Quais são os 5 tipos de textuais, gente? Olha, não esqueçam, ó. O texto ele pode ser narrativo, que eu chamo de narração, descritivo, que eu chamo de descrição, dissertativo argumentativo, que eu chamo de dissertação, expositivo, que é uma exposição, e injuntivo, que é uma injunção. Então, guarda essa informação das tipologias textuais. E aí, os textos, geralmente, eles têm aí uma lista de gêneros que estão relacionados com eles, como, por exemplo, o texto narrativo, de apresentações de personagens, espaço e tempo, que não pode faltar no texto dissertativo, gente. Personagem, espaço e tempo, que eu chamo de espaço é o cenário, tá bom? A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento e clímax e desfecho. Alguns gêneros textuais relacionados aos textos narrativos: o romance, a novela, a crônica, o conto de fada, fábula, lenda, biografia, autobiografia, anedota, tudo isso faz parte do texto. São gêneros que estão ligados diretamente ao texto narrativo. Já o texto descritivo se ocupa de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar ou até mesmo relatar um acontecimento. Então, dessa forma, são textos repletos de adjetivos, né, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do interlocutor, ou seja, do emissor. Exemplos de gêneros que estão relacionados com o texto descritivo é um diário, um relato, né, de viagem, relato histórico, né, notícia, currículo, uma lista de compra, um cardápio, um anúncio de classificado, tudo isso são gêneros que estão ligados diretamente ao tipo de texto, já a tipologia de texto descritivo. Já com relação ao mais famoso, que é o texto dissertativo argumentativo, onde você encontra em redações oficiais, redações de concurso público, de vestibular, do Enem, enfim, esse é mais cobrado quando chega lá no ensino médio e superior. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações, por isso que o nome é dissertativo argumentativo. Então, são marcados pela defesa de um ponto de vista, ou seja, defesa de uma tese, ao mesmo tempo que tenta persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor. A sua estrutura é dividida em 3 partes, que é a tese, que é a apresentação, a antítese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Gêneros que estão relacionados diretamente à tipologia dissertativa é um editorial de jornal, uma resenha, um artigo de opinião, um ensaio, uma monografia, que é uma dissertação para mestrado, ou uma tese para doutorado. O texto expositivo são textos que possuem função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e até mesmo uma comparação. Já os gêneros que estão relacionados a esse tipo de texto, ou seja, o tipo de texto expositivo, seminários. O que é um seminário? Aquele trabalho que você apresenta lá na frente da sala de aula. É um seminário. Palestra, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias, verbetes, dicionários, uma ata, é isso? O que é uma ata? Uma reunião. Na sala, uma ata é uma fruta. Não, aqui no gênero textual, a ata é um tipo de texto. Digamos que está havendo uma reunião e tudo que está acontecendo naquela reunião tem alguém relatando tudo, escrevendo os acontecimentos. Lavrar uma ata e depois todas assinam, tá certo? E finalmente o texto injuntivo, a tipologia de injuntiva, no caso, é também chamado de texto instrucional, porque ele dá uma instrução. É aquele que indica uma ordem de modo que o interlocutor, ou seja, o emissor, tem o objetivo de orientar e persuadir o interlocutor, que é o receptor. Por isso apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo, que é o verbo imperativo, é dar uma ordem, um pedido, daí por diante. Principalmente dar uma ordem, né? Alguns exemplos de textos, gêneros textuais que fazem parte, estão ligados diretamente ao texto injuntivo, no caso da propaganda, a receita da culinária, a bula do remédio, o manual de instruções, um regulamento de um campeonato. Então, tudo isso são gêneros textuais que estão ligados diretamente ao texto injuntivo. E
Para finalizar, nós falamos sobre fonema e letra, né? Que nós fizemos um resumão que vimos no primeiro semestre. Fonema e letra apresentam respectivamente fonema, a fala, e letra, os sinais gráficos, né? Ou seja, a escrita. Os fonemas são as unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala, né? E as letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas formam de forma ordenada, as letras constituem o nosso alfabeto. O alfabeto da língua portuguesa, que hoje tem 26 letras. Agora é importante lembrar que nem sempre a quantidade de letras de uma palavra é a quantidade de fonemas. Como, por exemplo, a palavra... Vamos lá. Algumas sim. A palavra coçar. C-O, C cedilha A-R, são 5 letras. Vejam que a letra C, no início das palavras, tem o som de K. Né? Então, coçar são 5 letras e 6 fonemas. A palavra máximo, olha, máximo, nós temos o quê? Nós temos M-A, X e M-O, 6 letras. Veja que este meu X tem o som de S, máximo, não é máximo, é máximo, tá bom? Então também são 6 letras e 6 fonemas. Embora o número de fonemas e letras coincidam em muitas palavras, nem sempre essa equivalência existe. Isso acontece porque a letra e o fonema são diferentes. Então, olha só interessante, enquanto o nosso alfabeto tem 26 letras, né, o alfabeto da língua portuguesa tem 26 letras, há aproximadamente 33 fonemas. Olha que interessante. Por exemplo, a palavra acesso. Olha, A-C-S-S-O. São 6 letras. Só que quando eu pronuncio acesso. A-C-E-S-O. Ou seja, são 6 letras e apenas 5 fonemas. A palavra chute, olha, C-H tem o som de X. Né? Então, chute são 5 letras. C-H-U-T-E, chute, 5 letras. Mas tem um som de X. X-U-T-E. São apenas 4 fonemas. Eu não digo C-H-U-T, chute. Eu digo chute. C-H no início tem som de X, tá bom? Então são 5 letras, a palavra chute, e apenas 4 fonemas. Gente, e tem uma coisa muito interessante também que nós não podemos esquecer, que temos a questão de algumas palavras, pessoal, que elas têm menos letras e mais fonemas. Você quer ver isso? Pois bem, vamos lá, deixa eu só procurar aqui uma para vocês, para mim falar para vocês. Tarará. Bom, olha a palavra táxi. É T-A-X-I que se escreve, né? Então são 4 letras. Táxi, taxi, né? Só que quando você vai pronunciar, você não pronuncia taxi, você pronuncia táxi. Então vocês observaram que a letra X tem o som de KS, táxi, táxi. Então nesse caso, táxi tem 4 letras e 5 fonemas. Olha que ao contrário. Em outras palavras, temos no caso de ter 5 letras e apenas 4 fonemas, ou seja, mais letra do que o fonema. Aqui nós temos menos letras e mais fonemas, tá bom? Então aí é o exemplo da palavra táxi, né? Ela tem, nesse caso, 4 letras e 5 fonemas, porque o nosso X aqui de táxi tem o som de KS. A palavra campo, olha, tem C-A-M-P-O, campo, campo. O meu C tem som de K e o meu AM tem som de atio, né? Atio. Então são 5 letras e 4 fonemas. Humor. Veja que o H no início das palavras a gente não pronuncia ele não tem som nenhum, é apenas um recurso gráfico. Então humor, U-M-O-R, humor. Então são 5 letras quando eu escrevo com H, mas quando eu vou pronunciar, não pronuncio o H. Então fica o quê? 5 letras, 4 fonemas. A palavra vermelho tem 8 letras, mas quando eu pronuncio vermelho, eu pronuncio LH junto. Então nesse caso, eles são juntos, eu tenho 8 letras e apenas 7 fonemas. Luva, 4 letras, 4 fonemas. Carro, eu não pronuncio carro. Não, carro. Não, carro. Então os dois R eu pronuncio eles junto. Para o R ter som de R entre vogais, ele tem que ser 2 vezes, senão fica caro. Se eu tiro um R, fica caro. Meu caro amigo, por exemplo. Né? Esse arroz está caro. Se eu coloco o outro R, aí eu pronuncio o som de R, fica RO. R, né? Então, ó,
Então, no caso da palavra carro, são 5 letras e 4 fonemas. Queijo, ó, queu. Eu não digo coejo, eu digo queijo, queijo, queijo. Então, queijo, este queu eu pronuncio ele junto. Então, no caso, são 6 letras e 5 fonemas. Fixo, a mesma regra de táxi. Eu não, um telefone fixo, por exemplo. Eu não digo ficho. O meu X da palavra fixo tem som de KS. Então, mais uma vez, eu tenho um exemplo de menos letras e mais fonemas. Fixo, né? Ó, o FI, o X tem som de KS. Então, 4 letras e 5 fonemas. Bola, 4 letras e 4 fonemas. Chuva, olha, o CH tem som de X. Então, a minha chuva tem 5 letras e 4 fonemas. Gente, então foram as dicas de hoje, né, das nossas aulas que nós trabalhamos aí durante a semana, letras. Depois no próximo vídeo eu falei para vocês sobre a classificação dos fonemas, vogais, consoantes, as semivogais, tá bom? Um abraço para todos, bom domingo para todos e até segunda-feira na sala de aula. Tchau, tchau.